Meu Senhor me pediu para tratar hoje sobre a questão do livre-arbítrio. E há muita coisa para se falar sobre isso, obviamente com razões bíblicas e teológicas, nada voltado para filosofia. E há muita coisa que vai ser dita hoje aqui a pedido do meu Senhor, irmãos, que atende exatamente uma compreensão de vocês, voltada para a teologia em específico, do que diz respeito à relação de Deus com o homem. E respeitando a Escritura, não o pensamento e a ideia, tá? Então tem muita gente que entra naquela teoria de achar que ele pode empurrar Deus a fazer alguma coisa, como se ele não fosse livre e soberano. Como também aquela outra doutrina e teoria de que Deus realmente venha forçar o homem a ser uma coisa que ele não queira. Ou venha interferir na sua liberdade, no seu poder de escolha. Então, essa compreensão vai estar no que eu vou dizer hoje aqui. De como Deus atua no campo da necessidade, da redenção, no que diz respeito ao homem, e até onde a sua soberania e o seu governo atinge isso, a liberdade do homem. Eu tenho ouvido coisas que me assustam dentro da igreja, e eu sei que alguns de vocês estão envenenados com isso, do poder da oração. Agora existe um poder na oração, o poder já não é mais a fé. E muita gente achando que pela oração, pelo clamor, pela insistência de um clamor, ele possa chegar a algum objetivo pela graça de Deus. Aonde isso está? Onde está escrito? Onde isso é bíblico? Começando por Jesus, aonde isso está escrito? Em que momento ele usou a oração para cumprir a obediência? Ele usou a oração como um instrumento de comunicação com o Pai, jamais para esse fim, de controle de circunstâncias. Então, obviamente, a igreja sabe, a religião está emoldurada dentro da igreja. Muita gente segue, né, o que os homens falam, não aquilo que está escrito. Mas, como disse aos irmãos, a fé tem uma ciência. E essa ciência sai da palavra de Deus. Eu queria começar por essa questão. Quando a gente conhece que Deus ele tem uma soberania, e ela se confirma, eu vou explicar isso hoje também, e ela se direciona ao homem porque deve ser aplicada, Deus como governo e soberania, o entendimento aqui é esse, que mesmo Deus sendo soberano e sendo governo e controlador de tudo, inclusive da história, ele fez o homem para ser um agente livre. E quer dizer que Deus não interferirá nas suas decisões. Ok? Isso é bíblico, que cada decisão do homem, no que diz respeito ao seu destino, tem a permissão de Deus. E ele não irá interferir. Ponto. Ok? Se você pensar o contrário, você tem que provar pela Escritura e provar na prática. Que tem coisas absurdas acontecendo lá fora que eu não vejo Deus fazer isso. Ele deixa que quem quer ser o mal seja o mal, quem quer ser o bem seja o bem. Eu não vejo Deus jogando esse jogo que está lá fora. Segundo ponto, que quando a gente começa a falar de governo e soberania divina, a gente fala da providência, é uma palavra muito forte na teologia bíblica, tá? E quando a gente analisa a providência de Deus, que se refere àquilo que ele pode ser em ato e ação, na liberdade dos homens que eu estou falando aqui, há um detalhe muito importante sobre a liberdade do homem no que diz respeito à providência de Deus. A liberdade do homem na providência de Deus, irmãos, ela não é uma qualidade. Ela é uma condição de responsabilidade. O que quer dizer que quando Deus torna o homem livre para ser responsável. O homem não é livre porque ele é salvo. O homem não é livre porque ele é abençoado. O homem é livre para tomar suas decisões porque Deus deu a ele essa condição. Exemplo. Eu posso buscar uma liberdade e me tornar um escravo. Posso defender uma certa liberdade que vai me escravizar. Por quê? Por uma decisão errada. Já no Evangelho, quem busca uma qualificação, exemplo, ele busca uma libertação. A qualificação do Evangelho de Cristo tem mais atenção, tá, do que isso, do que a liberdade. A qualidade do homem na presença de Deus tem mais sentido do que a liberdade. Porque a liberdade pode ser relativa.
Você pode estar usando ela para uma coisa boa, como pode estar usando para um fim e para um objetivo que vai te destruir. Essa liberdade de exemplo que está acontecendo lá fora agora. Onde o homem está exigindo de que realmente não exista mais leis e regras para essa vida. Porque tudo aquilo que eles querem fazer sem custo, sem prestação de dever. E olha o mundo que eles estão construindo lá fora. Então é uma liberdade que vai escravizar. Como é também uma agilidade que irá estabelecer uma ordem mundial. Os irmãos terem uma noção do que o pastor está falando aqui. Quando a gente começa a falar disso, de livre-arbítrio, essa ordem, esse sistema mundial que está instalado aí no mundo agora, que começou bem lá atrás, numa era primitiva, eles quebraram o livre-arbítrio do homem por intermédio de determinações religiosas, políticas, até mesmo consumistas, que é a nossa fase agora na quarta revolução industrial. Por que eu estou querendo dizer isso aos amados irmãos? Porque sempre por detrás desse controle de decisões humanas por meio de propostas e ideologias religiosas, políticas e também materialistas, existia uma isca atrativa por detrás disso tudo. E qual era? De que faria os homens serem mais felizes e melhores. E não aconteceu isso. Então aquilo que poderia ser bom foi pior. Por quê? Porque há muita coisa para se preocupar com a vida antes de pensar em liberdade. Uma delas é a consciência. Eu acho que a sociedade lá fora não entende isso. Eu acho que eles não querem compreender isso. Eles preferem muito mais a autonomia de conquista do que da sua qualidade, qualificação e formação. E o preço vai ser caro. Eu queria começar por essa questão aqui. Pela questão da providência de Deus, por quê? Porque eu tenho que entender o seguinte, Deus quando Ele é soberano, quando Ele é governo, Ele aplica isso no quê? Aonde? Em que esfera Deus comprova a soberania? A gente já falou sobre isso aqui de púlpito, já falamos isso pelos canais da nossa igreja, tentando deixar claro, irmãos, nós não temos um Deus inativo. Nós temos um Deus operando e controlando as coisas, só que você tem que entender onde isso está acontecendo agora. Deus está sendo soberano aonde? Em que esfera? Aí é que está o ponto, porque alguns, já até teólogos estão dizendo que Deus ele desapareceu, ele sumiu, ele se apartou da história. Mentira! E eu quero começar a tocar nesse primeiro assunto. João capítulo 1, verso 1 ao 5. Porque eu vou falar aqui, você pode achar muitos textos sobre isso. Aonde está a providência de Deus? A providência de Deus ela está instituída exatamente em tudo aquilo que Deus ele assume ser autor de um fato, de um evento dele. Exemplo, Gênesis é o princípio disso. Outro exemplo, o Evangelho, redenção, é um princípio disso. Tudo aquilo que Deus assume à frente para ser autor, ali se prega uma providência dele. O que isso, que relevância que tem isso, pastor? Que toda vez que Deus ele se prontifica em ser autor de alguma coisa, seja na criação ou até mesmo na redenção, ele tem um certo cuidado. Qual é este cuidado? Ele planeja tudo antes. Esse texto que vocês leram, quando a Bíblia fala, o verbo se fez carne, essa pronúncia quer dizer exatamente isso, que a ação de Deus ali pelo Filho, ela foi planejada, ela foi prometida e ele só estava lá para ser fiel naquilo. Então, o messianismo de Jesus mesmo prega que tudo aquilo que ele foi em essência, em ação e atividade, Deus falou antes, avisou antes, como descreveu antes. Então, tudo na providência de Deus, se prega isso um propósito, se prega isso um plano. Então, o que ele controla agora? O que ele se comprometeu. O que ele controla agora? Naquilo que ele é autor. Os seus planos e os seus propósitos estão assinalados por isso. Por eventos, por obras que ele assumiu ser o administrador e executor disso. Exemplo, nós estamos aqui agora num momento crucial do Evangelho de Cristo. Que há coisas que ele disse, quando ele desceu aqui nesse mundo, que seguem progredindo neste tempo e neste momento que nós estamos vivendo.
Como que você enxerga isso? Que Deus agora, nesse momento, se dedica a dar legitimidade e autoridade inteiramente àquilo que o Filho pronunciou. Os seus pronunciamentos não irão cair. Não podem se contradizer. Porque Deus entende e compreende que é preciso e necessário glorificar o seu Filho. Então, a providência dele, como a soberania dele, como a grandeza desse governo, ela pode ser vista e testemunhada exatamente no quê? Em coisas que Deus, na verdade, decretou e não poderão ser alteradas. Porque tudo aquilo que Deus, ele é autor, toda obra que ele é autor está assinalado com uma lei que não pode ser alterada por ninguém. A criação é isso, a redenção é isso. E nós estamos diante desse cenário de governo e soberania divina funcionando perante o nosso olhar, a nossa atenção. Você pode ver a sociedade debaixo do céu, está fazendo um estrago com a vida. Mas nenhuma ordem natural, como também nem redentiva, se modificou. Os homens aqui no mundo podem até fazer conflitos e guerras contra isso, mas não vão quebrar esses padrões. Não vão quebrar esses atributos. Um exemplo que o pastor sempre dou de púlpito aqui. Pode discutir, pode debater a questão da liberdade sexual. Pode debater, discutir e escolher a sua sexualidade. Mas você não vai conseguir quebrar os padrões dessa natureza. A escolha é a escolha. A instituição do padrão, só Deus quem dá. Você pode decretar a guerra que você quiser. Fazer a baixaria que você quiser. Você pode ter o governo do teu lado. Toda a política mundial do teu lado. Você não vai conseguir quebrar a ordem natural das coisas. O homem é isso, uma obra inalterável, pô. Ele é uma obra de definição do que é o governo e a soberania de Deus. Então, não sei que perda de tempo que é essa de ficar discutindo o fator de uma escolha sexual, quando isso é político. Dessa teologia, que se comprova também. Quando Deus assume a frente para dizer como as coisas devem ser, ou existir, ou funcionar, independentemente de decisão e de escolhas. Eu estou sendo claro que igreja? Então, aonde está a soberania de Deus? Aonde está o seu governo, pastor? Nesses padrões, nesses atributos que ele se constitui o autor e esses padrões não se quebram. O dia que você quebrar, aí você volta e conversa comigo. Bom? Até lá, você vai enxergar isso aí. Obrigatoriamente você vai ter que lidar com isso. Com leis que estão na natureza, como também na redenção e dispensação do Cristo, que você não vai conseguir impedir e sequer violar. Então há um poder acima de você e de mim. E é fato. Você quer chamar isso de outro nome? Chame do que você quiser. Tá? Como já definiram que o evangelho é um esquema. Não importa, você pode ofender e falar o que você quiser. Funciona. Se comprova. Progride. Avança. Não adianta você vir contra uma coisa que na verdade pode ser testemunhada pela ciência. Ponto. O que isso vai contra? Quando a gente fala que a relação de Deus com a sua obra é uma forma de governo, que tudo que Deus criou, ele se constitui governo e autoridade, e esses padrões são inalteráveis, há duas questões importantes porque eu vou falar hoje aqui. Primeiro, quebra a doutrina do acaso. Quando param para pensar exatamente o quê? Que não existe um autor para aquilo que existe a nível de criação. Bom, é uma coisa meio difícil de se provar por aqueles que acreditam, né, na teoria do acaso, de que tudo tem a vida e a existência sem que alguém tenha feito. Por quê? Porque além de organizado, além de ser perfeito, todo ele está regimentado. A criação, ela se conversa entre si. Ela é organizada, o planejamento dela é sábio. Então, como que você pode dizer que tudo isso existe de forma perfeita, organizada e diversa, sem um autor? Que diríamos, irmãos,
que ser um ateu para mim é o mais baixo nível da ignorância, da estupidez. Segundo ponto que eu falei aqui pode te ajudar, que a soberania e o governo de Deus, dentro do que eu estou tratando aqui a nível de providência, também vai contra essa doutrina do azar. Dos homens aqui debaixo do céu dizerem que não há culpados. Quando as coisas acontecem errada, dizer exatamente que aquilo aconteceu e não há um culpado, não há alguém da qual tenha que se responsabilizar. Até quando o homem, ele colhe o que ele planta, Deus está nisso. Até quando o homem é responsabilizado por uma coisa diretamente, e a vida me ensina isso, Deus está nisso, de conferir que tudo aquilo que ele tenha escolhido, ele também tenha o seu pagamento, ele também tenha a sua resposta. Aquilo que, na verdade, a ciência humana encontrou, a lei da ação e da reação. A lei da ação e da reação também está aqui. Mas é um governo e uma soberania para ele, que atinge todos esses aspectos que, obviamente, ele assume ser o controlador, mas detalhe, quando a gente começa a falar de liberdade humana, aí nós começamos exatamente a nos aprofundar e entender melhor como isso se aplica. Porque da forma como eu falei até aqui agora, deixa claro uma coisa, o que é dele, o que está definido por ele está definido, não se altera, e é este olhar que nós temos que ter para tudo que ele criou, como também pela oportunidade de salvação que ele nos deu. Que existe orientação, existe conhecimento, existe respaldo para entender e compreender a relação de Deus com a obra. E se você ainda sustenta a ideia de um Deus inativo, procure revisar melhor a tua observação e a tua reflexão. Porque você, diariamente, é sujeito a essas leis e essas normas, queira você ou não. Deus prega a soberania e governo naquilo que você vive agora. Inclusive isso, te responsabilizando pelo que você fez com a vida. E o mundo, pelo que ele está fazendo com os homens. Amém? Então não adianta você querer dizer que isso não exista. Ou não existe. Agora detalhe. Quando a gente começa a aplicar a providência de Deus como governo e soberania na liberdade dos homens, mesmo que Deus ele seja absoluto, que ele tenha uma ordem reguladora de existência das coisas, que ele tenha uma vontade decretiva para que tudo que ele tenha determinado como lei se preserve e não se altere. A providência, quando se aplica aos homens como obra de Deus, o homem, ele é revelado por Deus como um agente livre, que eu já falei aqui. Que quer dizer que de tudo que Deus criou, a única coisa que Deus colocou dentro do cosmos, dentro do universo, com esta palavra livre-arbítrio, é a obra que ele responsabilizou. A quem ele deu liberdade, ele imputa a responsabilidade. E o homem é a única obra que traz essas especificações. E por quê? Porque o homem não foi só feito por Deus para ser um agente livre, mas também um agente moral. Note que as coisas que você vê que Deus criou, você não precisa pregar para elas como elas precisam ser. Porque elas são de forma natural. Já o homem não. É diferente. Ele precisa dessa formação e dessa consciência para corresponder. Porque há certas coisas que ele precisa descobrir e aprender para ser. Já as outras, elas agem de maneira natural. E eu não sei porque tem gente que ainda perde tempo para ficar discutindo se o homem tem ou não livre-arbítrio. Tá? Começando por esta questão. Que se ele não tivesse a liberdade constituída por Deus e garantida por ele, ele não seria um agente moral, ele não seria um agente responsável.